Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. No episódio de hoje, vamos discutir o capítulo 12 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o Espelho de Ojazed. Mas antes eu queria ler um comentário de uma pessoa que mandou pra gente no Instagram, referente... A gente tava falando de traduções, lembra aquele episódio que a gente surtou? Sim, por causa porque descobrimos... Filch. Não descobrimos, na verdade, né? A gente descobriu a diferença, mas a gente não descobriu por quê. Porque a gente não descobriu até hoje, Pelo amor de Deus, quem souber por que em português é Filch, sendo que em inglês é Snape, nos mande uma mensagem que não dormimos em paz há 2 semanas. A única coisa que eu consegui pensar foi, ela achou que tirar o Snape de lá ia parecer que era ele que tava mas atrás ela não da pode pedra. fazer Mas isso, é uma coisa mana. muito... Ela é tradutora, ela não pode fazer isso. Mudar a história, né? Ela literalmente mudou a história. Cara, é bizarro. Enfim, naquela discussão toda lá, a gente postou o episódio, a gente gravou o episódio seguinte muito próximo e acabou que a gente não teve um feedback a tempo, mas vamos trazer um aqui agora porque a gente tem um comentário. A gente recebeu muitos, mas muitos comentários de todo mundo que tá no Brasil. Os livros são desse jeito mesmo, tipo, o Filch chega no banheiro e não o Snape. E são várias as edições dos livros que estão assim. Então, realmente não tem explicação. A gente chegou até a mandar mensagem pra Rocco, mas a Rocco não respondeu. Nem visualizou nossa mensagem. Mas seguimos firmes e fortes. O que eu queria comentar é que o André falou pra gente que na versão dele, que é uma das primeiras ainda, até o nome do Draco tá traduzido como Drago. Sério? Com G. E que a professora Sprout foi traduzida como um homem. Não! Porque aí eu trazer pro comentário aqui, né? Porque, tá, ok, tradução do nome, você parava pra pensar, o nome do Tiago, que é o pai do Harry, é James. É James, Então, tipo assim, tradução de nome, eu entendo num livro de crianças, porque as crianças têm que saber pronunciar os nomes e tal. Eu só não entendo por que não traduziu o nome Minerva McGonagall, que é super complicado de falar, né? Dumbledore é muito complicado. Mas enfim, aí nessa versão tá traduzido o nome do Draco como Drago, com G de geladeira. Aquelas, né? G de quê? Com G de gato, com não, G geladeira. com G de jegue, aquelas, né? Fala errado. E a professora Sprout é traduzida como homem. E aí eu queria trazer uma curiosidade, que talvez pra quem não fale inglês não saiba disso, que muitas coisas, na verdade, elas não têm gênero, né, em inglês. Tipo, casa, ela não é um gênero, não tem gênero feminino, igual Sim. Em português é gênero feminino e carro é um gênero masculino, apesar de ser um objeto, né? E muitas das vezes, quando eles, tipo, falam no livro, depois eu fui parar pra reparar quando ele falou isso, no professor Sprout, tipo, em hora nenhuma fala, tipo assim, ó, ela andou, só fala assim, ó, professor Sprout andou. E não é professor e professora. É sempre professor. Só, tipo, não tem I, O. O? Professor ou professora? Parece aquela gringa aprendendo inglês. Que racista! Elfo do México? Que racista! Enfim, professor e professora não tem, é só professor. Então, tipo, professor, né? Que serve tanto pra Professor McGonagall como pra Professor Snape. Que é tipo um homem e uma mulher. Coisa. E aí não dá pra saber se é uma mulher ou não. Acho que só depois em Câmara Secreta que ela vai aparecer mais por causa das mandrágoras e tal, que eles vão citar que ela é uma mulher. É verdade, não tinha. E eu queria comentar de novo sobre fanfics, porque eu tem que fazer uma intro de fanfics. Eu amo falar de fanfics, gente. Tem um personagem de Harry Potter que se chama Blaise Zabini, em inglês, e acho que em português, em Pedra Filosofal, ele foi traduzido como Blasio, Zabini, ou Blasio, uma coisa assim. Mas é um personagem que acho que até Enigma do Príncipe, ou até Ordem da Fênix, tipo, bem na frente da saga, ninguém sabia se era menino ou menina. Porque sempre falava assim, ó, Blas Zabini estava passando. Ou senão, Blas Zabini se virou. E falou, só sabe que ele era Sonserina. E do mesmo ano que o Draco, o Harry e o pessoalzinho. Sim. E aí, uma dos meus tipos de fanfic preferidos de ler, já comentei com você, é, tipo, fanfics que foram lançadas antes de, tipo, Harry Potter acabar. Sim. Porque eu adoro ver, tipo, as teorias que as pessoas inventaram, quem que ia morrer, quem que ia ganhar, quem que ia perder, enfim. E o mais legal é que em muitas fanfics o Blas, na verdade, é uma menina.
Então, tipo assim, já li muito fanfic de Blaze e Zabine, que era tipo Blaze e Harry. Sabe? Tipo assim, aí o Harry encontrou amor nos braços de uma Sonserina e tal. E aí, tipo, na verdade, não faz uma Sonserina. E aí, na verdade, o Blas, não, nada contra. Mas Nada assim, contra, na mas- fic, é tipo... É uma menina, sabe? Muita gente acha... Eu já li muita Blaze, Zabine e Hermione. Tipo, achando que era tipo duas meninas. E na verdade era um menino. É muito legal esse negócio da questão da língua, né? Que tem línguas que não tem o gênero e tem línguas que tem o gênero. Que é tipo, acho que são mais as línguas latinas, né? Português, tem, espanhol, italiano, francês, que tem feminino e masculino, e o inglês não tem. Mas fica aí a curiosidade. O André tem esse livro que o nome do Draco era traduzido como Drago, com G, e a professora Sprout, na verdade, era o professor Sprout. Era o professor Sprout até a Pedra Filosofal, né? Até a Câmara Secreta. A Câmara Secreta. Então, depois desse comentário que até rendeu, né? Menino, já foi 1 hora. Vamos então ao... Eu disse que esse capítulo ia ser longo. É verdade, André. Ainda nem começou. Nem começou, já está longo. Lista de personagens, objetos, locações e feitiços. Andresa, por favor. Vamos lá. Personagens, só temos a Madame Pince. Feitiços, na verdade, não temos. Só objetos, que é o espelho de Ojezed. E as locações são a biblioteca e a seção proibida da biblioteca. Que talvez seja só a seção da biblioteca e eles chamam de proibida. É verdade. Será que a sessão proibida era só chamada sessão? Só quem viveu sabe. Será que a sessão proibida da biblioteca era chamada só de sessão antes dela ser proibida? Agora pronto, né? Nunca mais a gente vai deixar morrer o meme. Vamos ao resumo do capítulo. Começamos com... Um dia antes das férias de Natal, o trio está saindo da aula de poções quando Rony revida uma provocação de Draco. Snape tira pontos da Grifinória, mesmo Hagrid tendo informado... Ai, não consigo! Estou tentando ser imparcial. Esse nojento. Tá, vamos de novo. Snape tira pontos da Grifinória, mesmo Hagrid tendo informado que a culpa foi do Draco. Antes da gente começar a falar mal do Snape, eu queria trazer só uma reflexão aqui. Cara, os gêmeos Weasley acertaram o Voldemort na cara com bolinhas de neve. Porque fala no começo do capítulo que eles enfeitiçaram bolinhas de neve pra acertar a parte de trás do turbante do Quirrell. É que não tá nos livros de Harry Potter. Os gêmeos Weasley atacaram bolinhas de neve na cara do Voldemort. Nem me toquei disso. Passou batida. Pois é, mas eu queria aproveitar também pra falar como que eu agora, enquanto adulta, tô revisitando com um olhar muito diferente Eu escrevi isso aqui. as pegadinhas dos Weasley, dos gêmeos Weasley. Cara, tipo, eles não... Tá, ai, que legal, eles acertaram o Voldemort na cara com bolinhas de neve. Mas eles não sabiam que era o Voldemort. Eles estavam acertando, tipo, a cabeça de um professor. O que é, tipo, um nível de desrespeito, cara. É verdade. Enfim, o Quirrell era, tipo, literalmente, sabe, o mal, ele queria matar o Harry, sei lá, enfim. Mas eles Mas não sabiam. eles não sabiam e, cara, que desrespeito você, tipo, enfeitiçar as bolinhas de neve pra acertar a cabeça do professor, sabe? Tipo, se fosse a Minerva, imagina, cara. Não é. O quê? Não é o quê? Pois é, não tô achando legal quanto eu achava quando era criança as pegadinhas dos Weasley, só queria dizer isso. Eu só acho que tinha que ter tirado o ponto do Draco também. Da Não, Sonserina com também. certeza, com certeza. É verdade, tinha que ter tirado o ponto do Draco. Não, eu ia falar um argumento aqui que não ia fazer sentido. A pessoa briga, Não, eu ia sozinha. fazer um argumento, mas que, tipo assim, no episódio acho que passado, retrasado, a gente já tinha falado sobre isso, já tinha, tipo, caído por terra o argumento. Ah, entendi. Não tô nem aqui, continua com isso. Primeiro que foi ele que começou, né? A briga. E o Hagrid... Nossa, eu coloquei aqui, Falou eu pra tenho ele. vontade de quebrar a cara do Malfoy quando ele faz piada, entre aspas, com o fato do Harry ser órfão ou do Rony ser pobre. Nossa. Porque, tipo, cara, você não faz bullying com coisas nem que, tipo, a pessoa pode mudar. Você não pode fazer bullying com a pessoa que usa óculos. Porque, teoricamente, a pessoa pode só tirar o óculos. Sim. Você não faz bullying com coisas que a pessoa pode mudar. É. E muito menos com coisas que a pessoa não pode mudar. Tipo, os pais do Harry morreram. Você não faz bullying com o fato dele ser órfão. Nossa, você não faz bullying com o fato do Rony ser pobre. Porque ele não pode mudar isso, cara. Você é seu podre, seu lixinho. Lixinho. O trio faz uma última pesquisa na biblioteca antes das férias e não encontra nenhuma citação de Nicolau Flamel. Eu acho... Eu acho muito engraçado o esforço que eles fazem pra tentar desvendar esse mistério. Parece até que é problema deles, né?
Ah, na verdade é do Harry, né? E deles por consequência, mas eles não sabem ainda. Só que Eles não sabem. Ai, deve ser muito chato. Uma das coisas que, tipo assim, eu mais, tipo, fico pensando... Cara, deve ser muito bosta você ser, tipo, um adolescente nos anos 90 e ter que viver como se você fosse um adolescente nos anos 1600, né? Porque eles moram, tipo, num castelo, não tem uma televisão, não tem nada pra você fazer lá, a não sei, tipo, Estudar. pesquisar quem que é Nicolau Flamel. Que vida mais... Outra coisa que eu coloquei aqui, tamanho século XX, porque era século XX, os bruxos não inventaram uma magia pra procurar a palavra nos livros. Pois é, eu fico Colocar pensando, assim, eles usam o sistema Dewey tipo, de categorização dos livros? Não tem um Ctrl F mágico? Não tem. Você pode dar um Ctrl F e procurar Nicolau Flamel, Menina, sabe? ia facilitar a vida, né? Tamanho século Demais. XX, eles não inventaram E aí essa a gente magia. volta naquele argumento meu, que eu acho que é uma das coisas que eu mais vou bater na tecla, tipo, na saga inteira, que é de que os bruxos são tão dependentes da magia que eles acabam sendo mais, entre aspas, burros do que os trouxas. Porque eles ficam tão dependentes da magia que eles não fazem nada que não tenha Se magia. funcionasse a internet lá, era só jogar no Google. Já tinha Justamente. Google. Já tinha Google nessa época. Exatamente. Não tinha não. Tinha? Tinha, né? 91? Tinha. 91 tinha Google? Acho que Quando que o Google foi inventado? Olha aí no Google. Joga aí no Google. Alô, Google, quando você foi inventado? Inventado Google. Mano, o Google não existia em 91, tá doida? Não, 98. Viu? Oxi. 91 já tinha Google. Ah, Mas eles podiam ser os precursores do Google, nisso eu concordo. Se eles usassem a magia pra fazer alguma coisa útil. é. Mas não, né? Eu acho bem legal que... eu já falei que esse, pra mim, é o trabalho, a obra-prima da autora é o Pedra Filosofal, sabe? Uhum. Tipo, não tem livro melhor, na minha opinião, dela. Mas eu acho muito, tipo, legal a sutileza do... Mais uma vez, que ela vai semeando o caminho, tipo, te dando todas as respostas. E você, no final, você fala assim, cara, eu fui muito burra, eu não vi isso. Muito burra. Tipo, olha os nomes dos livros. Eu vou ler, tipo, em tradução livre aqui. Tipo, o nome dos livros que eles procuram e não acharam Nicolau Flamel. Grandes bruxos do século XX. Nomes mágicos notáveis do nosso tempo. Descobertas mágicas modernas importantes. Um estudo sobre descobertas recentes em bruxaria. Tipo, é muito, tipo, na sua cara, mas ao mesmo tempo é muito inteligente da parte deles, dos três, estarem procurando nesses livros. Porque, tipo, igual você falou, tipo, não tem um Google, não tem um nada. Por onde eu começo a procurar? Se eles estão falando de Nicolau Flamel agora, é um cara que, tipo, vive agora. Então vamos procurar, tipo, agora. E aí a gente já pode fazer um outro questionamento aqui. O que é o descobertas recentes em bruxaria, por exemplo? O que é recente? O que é o moderno? Porque o bruxo, ele vive 150 anos, mais ou menos, né? Então, mas enfim. Mas deve ser mais ou menos isso, porque... uns 150 anos. Porque depois que eles descobrem, eles falam, não é tão moderno assim. Justamente. O que eu queria trazer é uma tipo... A gente vai discutir isso mais na frente, quando o Nicolau Flamel aparecer de fato. Mas, tipo assim, se o Dumbledore trabalhou com o Nicolau Flamel, como que ele não tá citado nesses livros? O Dumbledore? O Dumbledore trabalhou com o Flamel, não fala? Sim. No cartãozinho, tipo assim, trabalhou com o Flamel, né? Eu pensei nisso também. Por que o Flamel não tá citado nesses livros? Tipo, um estudo sobre descobertas recentes em bruxaria. Se o Dumbledore trabalhou com o Flamel, ele tinha que estar lá, não tinha nem que seja uma citação. Tá no cartão é porque é alguma coisa importante, né? Quer dizer que a citação mais recente sobre o Flamel é o cartão do sapo de chocolate? Não sei. Só achei, tipo, interessante apontar. Agora, o que foi que o Dumbledore trabalhou com o Flamel, né? Aí a gente vai ter um episódio inteiro só pra isso. A gente já falou semana passada que vai ter, sim, episódio de Animais Fantásticos. Então a gente não vai discutir a gente vai discutir o suficiente pra Pedra Filosofal, mas a gente não vai discutir tão a fundo sobre Nicolau Flamel agora, porque a gente vai fazer um episódio só sobre isso. Sim, fiquem ligados, fiquem ligadinhos. Uma coisa bem pequena que eu fiquei pensando depois é que antes de ir pras férias, Hermione fala uma coisa tipo assim pro Harry e pro Rony. E vocês, eu vou pras férias, né, com os meus pais, e vocês continuem pesquisando sobre o Nicolau Flamel. E aí eles falam assim, pergunta pros seus pais também. Ela fala assim, é meio difícil, porque eles são dentistas, né? Tipo, aí é a hora que a gente descobre que a Hermione nasce de trouxa, né? Os pais dela não são bruxos. Mas eu fico me perguntando, se ela de fato perguntasse pros pais dela, tipo assim, vocês sabem quem é o Nicolau Flamel? Se eles saberiam, porque o Nicolau Flamel, ele é uma figura, tipo, do folclore ali europeu, né? É verdade. Muito provavelmente é igual o Merlin. Se provavelmente eles saberiam. Provavelmente eles saberiam. Ela só não perguntou. Porque ela achou que eles não saberiam. Só quis apontar mesmo.
O Nicolau Flamel, ele é uma figura Do importante. folclore pros trouxas, né? Porque pros bruxos é real. Exatamente, pros trouxas. Igual o Merlin, por exemplo, que tem até a caverna de Merlin lá na Inglaterra. E o Nicolau Flamel, ele faz parte do imaginário ali europeu de formas muito variadas, porque ele viveu, acho que, em 1300, uma coisa assim. Então, tipo, ele virou meio que uma figura quase que mitológica mesmo. Ele foi um cara que existiu de verdade, Nicolau Flamel, ele existiu. Só que a figura dele ficou, tipo, com o tempo eles foram, tipo, endeusando. Muitas histórias. Inclusive, ele é citado naquele livro Código da Vinci, que é um dos meus preferidos da vida. Ele é citado como sendo um dos participantes do Priorado de Sião, que era, tipo, um culto, sei lá, que era pra proteger o legado de... Enfim, não vou dar spoilers, caso vocês não tenham lido ainda. Essa é a minha indicação da semana. Código da Vinci. Eu amo esse livro. Eu amo todos os livros, na verdade, do professor Robert Langdon, que é o professor que faz as investigações lá. Eu gosto muito. E se você só viu o filme, te juro, leia o livro O Código da Vinci, que é 1000 vezes melhor. Sério. Amo muito. Não consigo indicar o suficiente. Inclusive, eu fui pra Paris, eu fui em todos os lugares. Eu olhei até de trás da pintura lá no Louvre, que tava escondido o negócio. E tem o vão mesmo atrás dela, mas não tem nada escondido, porque eu olhei. Que eu olhei. Eu fui lá, eu olhei. O Thales tem vídeo de eu olhando de trás da pintura pra ninguém chegar perto, porque eu tava pondo a mão nela. Menina do céu. Pois eu olhei. Essa parte que eu não quero. Tipo, você tá na cadeia. Depois que as férias começam e Hermione vai pra casa, Harry e Rony tiram Nicolau Flamel da cabeça. Na manhã de Natal, Harry acorda com presentes no pé da cama. Um dos presentes é uma rara capa da invisibilidade sem a assinatura do remetente. Tem um prenúncio aí, né? O Harry e o Rony jogando xadrez. Tem. Você reparou? O que eu reparei é que, assim, a parte deles jogando xadrez me representa muito, porque, assim, as peças, elas ficam dando palpite te dizendo o que fazer. E se tem uma coisa que eu não suporto, é eu estar jogando alguma coisa e alguém te dando e alguém me dando palpite. Agora, imagina eu jogando esse xadrez que as peças estavam me dizendo. Eu ia sacrificar as peças mais tagarelas. Eu ia falar, tu tá falando muito, tu vai morrer. Não tenho paciência. Mas sim, muito. Prenúncio. Um prenúncio porque o Harry tá jogando com as peças que na verdade são dos Simas, né? Uhum. E aí a peça tá falando pra ele sacrificar o cavalo, né? E depois no final, naquela hora que eles estavam jogando aquele xadrez gigantão lá da McGonagall, eles sacrificam o cavalo. É meio que tipo um prenúncio, né? Outro presente que o Harry ganha, que é do Hagrid, foi uma flauta que provavelmente o Hagrid mesmo entalhou à mão. É muito fofo, né? Já tá aí o próximo IGTV, é a gente entalhando uma flauta à mão. Só que não. E essa flauta a gente vai ver ela depois de novo. É verdade, eu coloquei aqui, é um prenúncio, né? Porque a gente vai ver a flauta de novo. Só que assim, aí eu já queria trazer uma discussão aqui que é mais filosófica. Porque filosofemos, adoro filosofar. Até que ponto é consciente esse negócio dos professores ajudarem os alunos a passar pelos desafios do alçapão? Porque assim, é uma releitura de Harry Potter, mas é uma releitura com spoilers. Então a gente sabe que no final esse livro culmina em 7 fases que eles têm que passar. Sim. Depois de entrar no alçapão, pra chegar até a Pedra Filosofal. E, em teoria, o Dumbledore ajuda o Harry a passar por algumas, né, dessas fases, desses desafios. E aí eu fico pensando até que ponto é consciente. Porque do Dumbledore tem certeza que é consciente. O Dumbledore mas o Hagrid não. Mas o Hagrid não. Só que o Hagrid, ele dá a flauta. E eu fico tipo, cara, ele ajuda, né? Mas ele não sabe, não. É só uma coisa que ele... Tanta coisa pra ele dar. Ele já, nesse momento aqui, ele já sabe que os meninos sabem do fofo. Já. E ele deu a flauta. Mas ele é muito bobão. Ele não ia saber, não. Mas ele deu a flauta, mana. E eles já sabiam do cachorro. E ele dá uma flauta. Eu gosto de ficar filosofando. E é ele que fala, né? Que o fofo não aguenta uma música. No filme, sim. No livro eu não tô lembrando. Também não lembro. Mas ele deu a flauta. Aquela que não quer tirada. Ele deu a flauta. Mas eu acho que não. Ele é muito bobão. Acho que só era uma coisa que ele tava fazendo lá. E que ele faz mesmo essas coisas. Handmade. E vamos de ódio aos Dursley, né, mano? Nossa, porque assim, tópico. Que tipo de doente, nossa, que psicopata que pensa assim, ó, meu sobrinho tá longe, numa escola lá no norte da Escócia,
vamos mandar uma moeda de Natal pra ele. Tipo, nossa, que psicopata, que... Sério, cara, você é... Meu Deus do céu! Sabendo que não serve pra nada, né? Porque a Petúnia com certeza saberia. Não, meu Deus, o amor é tipo de 5, acho que fala 50? 5 centavos, 50. 50. Não sei se em inglês acho que é 5, mas esse tipo, é um negócio 50 irrisório, centavos. sabe? Quem é que dá? Ah, que... Nossa senhora, eu odeio os dois. Ainda escreve, estamos mandando o seu presente de Natal. Meu Deus do céu. Tinha muito tempo que a gente não falava mal dos Dursley, né? Era, Tinha né? até esquecido o tanto que eu odiava eles. Mentira, eu não tinha esquecido não, porque esse Mentira. ódio está sempre vivo no meu coração. Agora vamos pro momento triste. Diga. O Harry recebendo a carta e pensando, será que pertenceu mesmo ao pai dele? Apertou muito meu coração. Tipo, é uma coisa do pai dele, sabe? Que ele nunca teve. O pai que ele não conheceu, né? Que ele Porque não teoricamente conheceu. ele conheceu, mas com um ano de idade você não lembra, né? Então, é um pai que ele não conheceu. E aí, de repente, ele tem uma coisa que alguém manda, que ele não sabe quem foi, que supostamente pertenceu ao pai dele. Esse capítulo do Espelho de Oxezed, acho que é o capítulo que a gente mais vai filosofar, e eu acho que é o capítulo mais emocionante. Eu tava aqui quando ela tava lendo, ela chorou muito. Eu acho que é o capítulo mais emocionante, junto com o último capítulo, no sentido de que tem aquela conversa do Harry com o Dumbledore. Sim. Mas eu acho que, no geral, esse capítulo é muito emocionante. É. E essa parte do Harry com a capa, eu coloquei aqui, o que significa, né? O Dumbledore dá a capa de invisibilidade pro Harry. Porque quando ele dá uma capa de invisibilidade pra uma criança de 11 anos num castelo gigante como aquele e tal, ele tá literalmente dando permissão pro Harry fazer coisas que ele não deveria. Sim. Né? Então, assim, Hogwarts, no geral, ela é permissiva em quebrar as regras. Muitas das vezes, sabe? A gente vai ver no futuro, acho que daqui 2 capítulos, tipo, quando o Rony machuca a mão dele, que o Norberto morde, e ele vai pra ala hospitalar, e ele fala pra Madame Pomfrey, tipo assim, sei lá, um cachorro me mordeu, uma coisa assim, tipo, claramente a mão dele tá caindo, tá podre, porque, tipo, foi um dragão que mordeu ele, e, tipo, a Madame Pomfrey não fala nada. Então, teoricamente, ela tá ali permitindo a eles a quebrar regras, sabe? E aí eu coloquei, tipo, esses 2 paralelos. O que significa o Dumbledore dar a capa de invisibilidade pro Harry no sentido da permissão para quebrar as regras, na permissão para fazer o que teoricamente seria proibido, que você não deveria ser visto fazendo e você pode fazer. E a conexão do Harry com os pais que ele nunca conheceu, né? De repente ele tem ali um objeto que pertenceu aos pais dele, que ele não conheceu e que... Muito provavelmente o James, se ele tivesse... Desculpa, o Thiago, se ele tivesse vivo, ele teria passado essa capa pro Harry em algum momento. Agora, eu também em mãos ele teria passado, mas tipo... Mas é um primeiro contato, né, que ele tem ali com os pais dele. É o primeiro contato que ele tem com os pais dele. É bem forte. É bem forte. Sobre os suéteres Weasley. Pois é, eu sempre esqueço disso. Quando eu releio o Pedra Filosofal, eu fico, nossa, é verdade. Só o suéter do Fred e do Jorge que tem uma letra, né? Que tem o eu não FG. lembrava, porque o filme fica na nossa cabeça, né? Adorei a tática da Molly pra separar eles. Tipo, um F, um G, um J, e tipo, tá ok. E aí, eles mesmos falando, a gente sabe que o nosso nome é Greg Ford. Sei lá. E, cara, eu tava lendo essa parte e eu lembrando que quando eu lia pela primeira vez, eu achava essas piadas tão engraçadas, tão maravilhosas, que eu me acabava de rir. Essa eu acho engraçadinha. Essa eu ainda achei engraçadinha. Sim, mas... Agora eles forçando o Percy tipo, zoando o Percy, puxando a roupa do Percy e carregando o Percy pra cima e pra baixo. Não achei legal. Eu achava. Será que a gente virou adultas chatas? Pois eu tenho essa teoria, mana, de que sabe aqueles filmes, tipo os filmes do... Como é o nome dele? Esqueci o nome do cara, que ele faz aquele filme, né, Esqueceram de Mim. O escritor do roteiro mesmo. Ele faz aqueles filmes Esqueceram de Mim, O Clube dos 5, Curtindo a Vida Doidado. Sim. Esqueci o nome dele. Eu sei que você percebe que você virou adulto quando você começa a se identificar mais com os adultos desses filmes do que com as crianças. Você começa a pensar assim, nossa, que bagunça que esse menino tá fazendo. Quem vai limpar isso depois? Ou se não, tipo, não curtir na vida doidado, sabe? Tipo, nossa, esse Ferris, ele é tipo um idiota. Olha o que ele tá fazendo, cara. Que dó do diretor da escola. Eu fiquei assim, meu Deus, eu virei adulta. Nossa, eu fiquei pensando muito isso, eu lendo essas piadas, tipo... eu virei adulta, cara. Foi tipo um tapão na cara, assim. Quando eu assisti o Clube dos 5, pela primeira vez eu fiquei com dó do diretor da escola. Eu falei assim, caraca.
Virei adulta. Que triste, né? Triste, queria achar graça só. É, Sem pensar em nada, sem problematizar nada. não consigo mais. Não. Por isso que a gente tá aqui fazendo esse podcast. Pois é, pra problematizar mesmo. Agora, ainda sobre o Sweater Weasley, eu não lembro quem é que fala, se é o Fred ou o Jorge, que a Molly, com certeza, ela capricha mais no da pessoa, se a pessoa não é da família, né? Quem é a mãe que não faz isso? Todas as mães fazem isso. Se é pra alguém que não é da família, sempre é É melhor. mais caprichada, É mais né? caprichado. Adorei. Nossa, é muito. Mas muito eu gosto real. desse aspecto, falando aqui do fato da Molly ter dado um suéter pro Harry, né? Eu gosto desse aspecto da amizade do Ron com o Harry, que, tipo, a amizade, às vezes, eu até coloquei que fiz a frase, tipo, de Twitter. Amizade é cuidar do outro mesmo quando o outro não tá vendo, né? Sim. Ele, tipo, pelas costas, entre aspas, do Harry, ele foi pra mãe dele, mandou uma carta falando, nossa, ele não tá esperando, tipo... Normalmente tava comentando, tipo, eu fiquei amigo do Harry. Uhum. E você acredita, mãe, que ele não tá esperando receber nenhum presente? E ela, tipo, nossa, coitada dessa criança, né? A criança mais famosa do nosso mundo. Não, para pra pensar. É a criança mais famosa do mundo bruxo e ela não tá esperando receber nenhum presente, sabe? Tipo, eu vou fazer um suéter pra ele. E ela fez o suéter. Ai, cara. Muito fofa. Muito fofo. É muito bonito esse aspecto da amizade do Harry e do Rony, que, tipo, eles cuidam um do outro, mesmo, tipo assim, sem o outro tá vendo. Agora, uma das coisas mais interessantes que eu achei sobre os presentes que o Harry ganhou. Um desses presentes traz uma curiosidade bem interessante. Qual deles? Que é... Os bolos de caldeirão do Hagrid. Não? Quem? Os bolos que o Hagrid manda, não? Não. Ah, tá. Achei que você ia falar, tipo, uma coisa super surpreendente que ia fazer eu engasgar na minha água de novo. Então não bebe água. Na versão português do livro, o Harry ganha um kit para cultivar capixingui, que, de acordo com o livro, é a planta símbolo de Hogwarts. Uhum. Eu fiquei tipo, what? Hogwarts tem uma planta que é um símbolo da escola? Uhum. Eu nem prestei atenção nisso. Pois Mas vai, continue, elabore. Porque tu tá lendo o livro em inglês. Exatamente. O que ele ganha? Na versão em inglês, ele ganha um kit para cultivar warts, que é verruga. Aham, sim! Ah, Hogwarts! Nossa! Tu entendeu? Lia Wyler, meu Deus, cada dia mais difícil de defender, amiga! Ele ganha um kit, pra quem não se tocou, ele ganha um kit de cultivar verrugas. Que é aquela coisa que dá na nossa pele mesmo, não é nenhuma planta. Aham. E aí não fala nada sobre símbolo de Hogwarts, sobre planta. Só fala assim, deixa eu ver aqui. Ela, na minha cabeça, né? A Lia, na hora que tava traduzindo, viu o termo cultivar, porque tava lá grow your own warts, alguma coisa assim. Que é o grow your own, é que a gente usa pra tipo, cultivar mesmo a tua plantinha. Uhum. E aí tava cultivar e a palavra warts. Provavelmente ela imaginou que era uma planta, porque é uma coisa que é cultivável, já que ninguém tem um kit, né, de cultivar verruga. Não é uma coisa que a gente vê por aí. E aí ela pensou, temos a planta chamada warts. E aí provavelmente ela deve ter pensado, sei lá, que a autora do livro inventou essa planta e porque, né, Hogwarts. Caraca, eu tô, tipo, chocada. Tem muito tempo que eu não leio o livro em português. E aí, na versão em português, é kit para cultivar capixingui, que é uma planta da Mata Atlântica brasileira. Oxe. Então, por que também ela escolheu essa planta, não sei. Pois é, o nome, só assim pra, né, esclarecer pra vocês, o nome da escola Hogwarts significa, tudo junto, significa verrugas de javali, né? Tanto que tem, tipo, um bar lá em Hogsmeade que chama cabeça de javali, que é o Hog's Head. E tanto que Hogsmeade é tipo Hog de javali. Então, tipo assim, alguma coisa com javali naquela região ali Tudo tinha. ali, é. E tanto que tem a piada, né, daquele musical do Harry Potter lá, que o Draco fica falando o tempo todo que ele vai pra uma escola em Marte chamada Pig Farts, que é tipo peidos de porco. E aí tem na versão em português ficou peidudo porco. Amo, inclusive. Mas é isso, tipo, a escola de Hogwarts se chama, tipo, verrugas de javali em inglês, só que tudo junto, né? Uhum. Tô chocada, E aí, mano. no inglês, ele ganha um kit para cultivar verrugas. Que deve ser uma pomada. Deve ser tipo, sei lá, eu imagino que é um brinquedo, como se fosse tipo da loja dos irmãos Weasley, sabe? Sim, sim. E aí, em português, é kit para cultivar Chocadíssima. capixingui, planta símbolo de Hogwarts. Meu Deus do céu. Pois é. E eu pesquisei na internet, tentei pesquisar em inglês e não existe planta de símbolo de Hogwarts.
É porque eu não teria... nossa, mano, tô chocado. Tô aqui sem palavras. É. E aí, na versão de português, Hogwarts tem uma planta que é um símbolo. Pra mim, é só o escudo mesmo. Tem o almoço deles, né, de Natal. Era isso que eu queria falar. Sim. E aí eu queria falar algumas coisas, tipo... Em inglês, eu não sei como ficou em português, mas em inglês eles brincam de Christmas crackers. Eu não sei como é que ficou em português isso. Deixa eu ver que eu não me lembro. Acho que também. são bombinhas, fala uma coisa tipo bombinhas. É. Blá, blá, bombinhas de bruxo. Bombinhas de bruxo. Pois na versão em português ficou bombinhas de bruxo, só que em inglês são Christmas crackers. E aí é uma tradição, tipo, tipicamente britânica. E eu descobri ela, na verdade, depois que a gente veio pra cá, pra Nova Zelândia, que aqui eles têm isso também, porque aqui foi, tipo, ocupado pela Inglaterra por um tempo, né? Eles são, tipo... É como se fosse um formato de... Sabe bala? Que você compra balinha no supermercado? Sei. Tipo aquilo lá, só que grande. Tô mostrando aqui pra Andressa Aquele no de podcast. papelão. De papelão. Nossa, tem muito isso. Tem muito Que aqui. é isso? Então, ele tem o formato de uma bala. Sim. De uma balinha de supermercado. Só que ele é grandezinho, mais ou menos do tamanho, sei lá, tipo de uma caneca. Só que virado. Parece um brinde de aniversário. Parece um brinde de aniversário. E ele é de papelão. Então, tipicamente no Natal você compra, sei lá, tipo um saco daquilo lá e você dá pras crianças ou pros adultos brincarem. Cada um segura uma ponta e os dois puxa. Pro lado que arrebentar, você que fica com as surpresinhas. Menina! E aí é tipo balinha, pirulito, biscoitinho de gengibre, coisa de tipo de Natal, sabe? E aí justamente é isso. Só que deles, os de bruxo, eles abrem, aí eles fazem um estouro, faz tipo e aí sai Estoura, coisa, tipo é. ratos vivos, Jesus chapéu. Cristo. É tipo, parece muito legal. Não! Parece sim! Parece muito legal e eu queria ter um desses Eu pra poder queria. brincar. Mas eu só queria trazer pra vocês que, tipo, é uma tradição tipicamente britânica de Natal. E que aqui na Nova Zelândia, eu imagino que na Austrália e Canadá também deve ter bastante, porque eles têm uma influência muito grande da cultura deles, né? Ainda sobre o almoço, mano. O Hagrid e a McGonagall bêbados. Tudo pra mim! Tudo pra mim! Tipo, o Hagrid bebaço, dá um beijo na bochecha dela e ela fica, tipo, vermelha. Vergonha! Cara, eu queria os livros de Harry Potter só do ponto de vista da McGonagall. Ou, tipo assim, alternando a McGonagall e o Snape. Só, tipo, olhando pra cara do Dumbledore e falando, tipo, Dumbledore, você é louco? O que você tá fazendo, cara? Porque Isso é se só do- isso. Porque se do ponto de vista do Harry a gente já acha que eles fazem isso, imagina do ponto de vista Nossa, deles. pois é. Eu queria um livro que fosse do ponto de vista alternado. McGonagall e Snape. E eu acho que isso é muito engraçado. Bem Game of Thrones, assim, cada capítulo é Cada de capítulo um personagem. personagem. Ai, sim. Na noite de Natal, Harry usa a capa da invisibilidade para entrar na seção proibida da biblioteca. E depois de abrir um livro que grita e chamar a atenção de Filch, ele foge. Durante a fuga, ele acaba parando em uma sala abandonada com um espelho estranho. Nele, ele vê refletida toda a família que nunca conheceu. E vamos de choro, né? Ai, que dor! Ai, meu Deus. Bem aqui que o bicho pega. Esse episódio, pra mim, vai ser o episódio #filosofei, porque aqui eu vou filosofar muito. E eu tenho certeza que deve ter alguém formado em filosofia que deve estar ouvindo isso e falando assim, Jéssica, isso não é filosofar, para! Quem você tá querendo enganar? Para! Mas eu vou falar que eu filosofei sim. Filosofou toda, vai. O Harry fica repetindo na cabeça daquele negócio de use-a bem da capa, né? Ele tem 11 anos! O que o Dumbledore quis dizer com use-a bem pra uma criança de 11 anos? Dumbledore! Ah, era só... não roube, não mate. Ai, meu Deus do céu. É muita responsabilidade que ele colocou na Não, cabeça de muito. uma criança de 11 anos. Muito. Vamos só concordar com Era isso. só pra ele dizer assim, olha, não faça Mas nada como errado. assim? Ele se matou sem querer aqui, gente? Mas eu falei pra ele usar bem. Olha, tá aqui, tenho provas. Minha letra. Eu falei pra ele usar bem. A culpa não é minha se ele não usou. É sim, seu velho maluco. Ai, meu Deus. Outra parte que eu quero fazer minha filosofia aqui é que o Harry tá procurando, ele chega, ele entra, ele pega a capa, ele fica assim, use bem, vou usar pra quê? Vou descobrir quem que é o tal do Flamel. Põe a capa, vai pra biblioteca, ele vai pra seção proibida da biblioteca. Só que ele chega lá, ele não sabe onde ele começa, o que ele abre. E aí é onde vai entrar a minha filosofia, que você vai postar no Twitter nosso lá, 140 caracteres, ver se cabe. De nada adianta você procurar e ter todos os artifícios para tal, se você não sabe o que procura. Turn down for what? Filosofou toda. Pode postar essa no Twitter quando você dá 140 caracteres aqui, mano. Tenho Arrasei. Lacraste. Lacraste. E aí, e a sessão proibida é bem bizarra, né? Os livros tudo
ao contrário, tudo sem nome, tudo diferente. Um livro que grita. A pessoa do nada. Pois é. Berro. Legal que na beira do espelho, assim, tem uma frase, né? Sim. Que, ao contrário, ela fala uma coisa do tipo, eu não mostro o seu reflexo, mas o desejo mais profundo do seu coração. Uma coisa assim, né? Isso. Não mostra Tanto o seu que- rosto, mas o desejo em seu coração. Tanto que, se alguém ainda não tiver reparado isso ainda, hoje é Zed, ao contrário, é desejo. Tanto que em inglês é Meu Harry. Deus, tem alguém que tá ouvindo e tá assim. Meu Deus! Minha vida foi uma mentira! Tenho certeza. Pelo amor de Deus, se alguém não sabia disso... e Não ficou- fica e com ficou vergonha, sabendo, não. não fica com vergonha, não. Mas se você não sabia disso e ficou sabendo agora, manda uma mensagem pra gente no nosso pode Instagram. ser privado. Tipo, a gente não vai divulgar nem nada. Eu já sempre falo isso aqui. Ai, A gente mano. nunca divulga comentários ou Nada. perguntas aqui sem a autorização da pessoa. A gente sempre pergunta antes, tá? Pode mandar. Mas, se você não sabia, manda pra gente. A gente quer saber se a gente foi as trazedoras dessa nova informação para a sua vida. Acho que aqui é uma boa oportunidade pra gente mandar também a jogar logo a ideia que a gente teve de fazer participação do público no podcast. Sim, é verdade. A partir de agora, da semana que vem, estaremos aceitando a participação do público em formato de... Como é que fala? Áudio. Vocal. De áudio. Em formato de Vocal. áudio. Não sei, eu Falou vocal? fiquei nervosa, mano. Eu fiquei nervosa. Áudio, gente, Em áudio. formato verbal. Era isso que eu queria falar. Oh, meu Deus, eu falei vocal. Vocal. Da burra. Enfim, a gente vai aceitar que vocês mandem os seus comentários em formato de áudio, em Acho que fica formato mais legal. verbal. Você acha que fica mais vocal? Melhor do que a gente ficar lendo. Eu acho que fica É. bem mais legal. Só vai ter só a regra, né? É que tem que ter no máximo 60 segundos. E aí, nesses 60 segundos, você pode falar seu nome, sua idade, de onde você é, o que você faz da vida. Ou você pode falar nada disso e só o seu comentário mesmo, mas que tenha no máximo 60 segundos. Que você tente reduzir, tipo, todo o ruído de onde você tá. Não grava, tipo, sei lá, dentro do ônibus ou andando. Grava, tipo, com fone de ouvido, se possível, porque aí pega o microfone, né? E manda pro nosso e-mail, que é contato@salãocomunalpodcast.com.br. E aí a gente vai colocar no episódio o seu áudio. E aí a gente vai responder o seu áudio. No episódio. Muito Black Mirror. Ai, acho que vai ser divertido. Também, tô ansiosa. Ai, aquela que ninguém manda, né? Eu vou falar pra minha irmã, bora, grava aí. Semana que vem não tem nada. Avengers! Você viu aquele Assemble. Assemble? Ai, mano, meu Deus do céu. Não, gente, quando não tiver nada, a gente não vai fazer mesmo. Não tem. A gente finge que não aconteceu. Finge que não. Nossa, tava as duas tristes chorando aqui por causa do espelho, agora tá aqui rindo, brincando, Não comentando. é isso? Esquecemos da cena triste no espelho e tudo Esquecemos. mais, né? Não, Mona, mas e quando ele vai embora? E aí, com esforço, ele desvia os olhos do espelho e fala pra mãe dele, eu volto. Ai, mano! Então vamos discutir isso a fundo, então. Porque a gente tá fazendo esse podcast pra isso, é pra discutir a fundo. Como que o espelho funciona? Vamos tentar entender, porque eu sou aquela pessoa que eu quero saber tudo. Como que funciona, como que faz, por que é assim, por que é assado. Eu acho que é por isso que algumas coisas eu tenho dificuldade em aceitar em Harry Potter, Só porque não aceitar. tem uma explicação. E eu sou essa pessoa da razão. Eu quero a explicação, eu quero a fórmula matemática de como que aquela. Mas assim, como que o espelho funciona? Porque ele fala que, diferente do filme, né, que o Harry vê só o pai e a mãe, no livro ele vê a família inteira. O que mostra Os que, tipo avós. assim, o que mostra que, tipo assim, ele é algo que ele deseja tão fortemente que ele viu pessoas que ele não sabia quem era e ele reconheceu depois de um momento. Ele reconheceu os olhos dele na mãe, os cabelos dele no pai, ele reconheceu os joelhos dele, avô. tipo, no avô. Tipo, meu Deus do céu, essa criança tem 11 anos, cara. E ele não entende como que o mecanismo do espelho funciona. A gente entende, porque a gente já leu, Ele a gente olha sabe. pros lados, ele pensa, será que eles estão aqui? Será que são fantasmas? Justamente. Então, assim, ele não entende como que o mecanismo funciona. A gente sabe que o mecanismo é o seguinte, você olha no espelho e você vai ver refletido o desejo mais profundo do seu coração. Quer você saiba qual é esse desejo mais profundo, quer não, né? Então, o Harry olha, ele vê a família dele inteira lá. E aí ele vê a mãe dele enchendo o olho de água. E aí eu fiquei pensando, tipo assim, peraí. Ela tá enchendo o olho de água? Então, como assim? Esse espelho, ele poderia ser, talvez, tipo, um portal pra além do véu da morte, Porque do departamento ela dos tá mistérios, vendo ele também. porque ela tá vendo ele também. Só que aí eu acho que não. Aí eu quero, tipo, aí na mesma hora eu pensei assim, mas eu falei, não, eu acho que não. Eu acho que aqui é uma representação do desejo do que ele Harry acha. mesmo. Que ele queria ver a mãe dele
E ele queria que a mãe dele se emocionasse em ver ele de volta também. Ai, cara. Forte, meu coração, gente, é forte. Meu coração chega pesa no peito. Eu vou atropelar um pouquinho aqui, só pra continuar nessa pegada do Harry ver a família no espelho, porque... Mas depois ele volta e vai ver de novo. Sim, mas só pra gente não perder o Tá. ritmo do que eu tava falando aqui, é que o Harry vê a família dele inteira no espelho, e que muito provavelmente não fica claro aqui, mas depois a gente assume que o Dumbledore vê é a mesma coisa. Ele também vê a família dele, né? E as diferenças, né? O Dumbledore e o Harry são duas pessoas que perderam a família. Só que o Dumbledore, ele perdeu a família dele em parte por culpa dele, né? A mãe e a irmã. E ele se afastou do irmão. Sim. Um irmão que ainda tá vivo, que tá a uma caminhada de distância, e ele se afastou dele, né? Então, muito provavelmente, ele vê uma família no espelho feliz, ele vê a mãe, ele vê a irmã, ele vê o irmão dele lá, o Aberforth. Tipo, amigo dele, sabe? Próximo irmão de verdade. E o Harry vê essa família que ele nunca teve, sabe? Que ele nunca teve de fato. E que ele nunca vai ter, e que nada que ele possa fazer vai mudar isso. E o Dumbledore ele poderia ter se esforçado, ele poderia ter se aproximado do Aberforth e tentado, tipo, sei lá, reconstruir esse laço, sabe? A única família que ele tem. Os dois viveram, tipo, 80 anos, sei lá, 90 anos, tipo, vivendo a uma caminhada de distância e vivendo tão distantes um do outro ao mesmo tempo, sabe? Nossa, é muito forte. Mas a vida é isso, eu acho, né? A gente se afasta de pessoas que são nossa família. E aí, enquanto no mesmo momento tem outra pessoa que daria tudo pra ter aquilo. Pra ter aquilo. Nossa, é muito forte. Eu acho que cada vez que eu leio Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu percebo que, tipo, é um livro tão necessário pra crianças pequenas, sabe? São conceitos que, tipo, as crianças tinham que aprender a lidar desde de pequenas. Elas tinham que entender, sabe? Conceitos de morte, de família, de separação. Além de, tipo, aventura, amizade e tal. Sim. Cada vez que eu leio, me sinto mais tocada. Agora, já que a gente tá num momento muito emocionante, queria aproveitar pra já trazer o choro pra todo mundo aqui agora. Pro George Weasley, todo espelho é um espelho de Hoje Zed. Ai, mano. Ai, me arrepiei até a alma. Mano. Eu li uma fanfic uma vez que o George Weasley encontrou o espelho de Hoje Zed. Ele não entendeu, ele não sabia, né, que o espelho de Hoje Zed existia, como que funcionava. Ele não entendeu por que no reflexo ele tinha as duas orelhas. Meu Deus! Não faz isso comigo, eu vou chorar de medo. Foda, né? Muito foda. Pois é, mano. Que é um momento, Andressa chorando real. Acho que é a primeira vez que eu tô vendo ela chorar. E eu não sei por que eu tô rindo. Eu tô nervosa. O famoso rindo de nervoso. Ai, real, gente. Meio real. Nossa, que pesado. Pesadíssimo, né? Pesadíssimo, caraca. Como diria a Isa, pesadão. Forte. Ai, vamos agora, pra noite seguinte. Quer que eu leia enquanto você se recupera ainda? Tá bem? Quer ver uma aguinha? Tá bem. Não, deixa eu beber um chazinho, acabar meu chazinho. Na noite seguinte, Harry está determinado a mostrar sua família para Rony e o conduz à mesma sala sob capa da invisibilidade. Para sua surpresa, Rony não consegue ver o que Harry vê e nem ao menos a própria família. Ele vê a si mesmo como chefe dos monitores, capitão do time de quadribol e segurando a taça das casas e a taça de quadribol. Queria pouco, né, meu filho? Ambicioso é ele. Queria pouco. Mas antes eu queria dizer, Rony sem noção, né? Por quê? Porque o Harry tá contando pra ele sobre o espelho. E aí ele acha legal e ele fala assim, eu quero ver também a tua família. Aí o Harry fala que também quer ver os Weasley. E aí o Harry me solta. Você pode ver eles a qualquer hora, é só vir na minha casa no verão. Nossa, eu achei ofensivo, eu achei... Sério? Por causa da família dele morta? Entendi. Porque o Harry fala assim, o Rony fala, eu quero ver tua família. E o Harry fala, eu também quero ver a tua família. Mas você pode ver minha família. Nossa, eu achei muito pesado. Eu não tinha lido por essa perspectiva, realmente. E aí depois ele ainda fala assim, em todo caso, talvez o espelho só mostre a gente morta. Mostre gente morta, né? E aí ele continua, mas é uma pena você não ter achado o Flamel. Come um pouco de bacon, outra coisa, você não tá comendo nada. Mostra, eu acho que... por isso que eu Muito falei que sensível, volta Hermione. Não é... Como diria Hermione, ele tem o emotional range de uma colher de chá, de uma né? colher de chá, mano, é muito insensível.
achei. Mas é dele, né? É dele, é a característica do personagem, mas aí eu acho interessante também, como eu falei, eu acho esse livro super necessário pra crianças e adolescentes lerem e tipo, nossa, meu Deus, você tem que... porque não é que o Rony tá errado, é que a realidade dele não é aquela. O Rony cresceu numa casa com uma família muito grande. Pra ele, aquilo é o normal, é o vem pra minha casa no verão, sabe? E o Harry é aquilo Eu ainda tô sendo legal, tô te convidando. E o Harry é aquilo que ele nunca teve, que ele nunca vai ter, sabe? Ele nunca vai... Não é nem que ele nunca... tipo, não é igual o Rony, que ele vê no espelho lá o que ele pode ser e ele pode lutar pra algum dia ser aquilo. O Harry pode lutar o tanto que for, ele nunca vai ter. Cara, uma cena que eu sempre choro, mas eu choro de soluçar, é o Harry no cemitério, em Relíquias da Morte, no livro falando que, tipo assim, ele olhou lá pro túmulo dos pais dele, ele sabia que no túmulo só tinha pó e osso, e por um momento ele, tipo, abominou o coração batendo dentro do peito dele. Ele queria estar lá com o pai e a mãe dele e ser pó e osso. Nossa, cara, é uma cena que eu falo, tipo assim, meu Deus! E eu começo a chorar, tipo, porque o Harry, ele nunca vai ter um pai e uma mãe. Não adianta o que ele faça. O único jeito dele estar junto com o pai e com a mãe dele é se ele morrer. Sabe? E nem assim, você sabe o que tem do lado de lá. Então, tipo... é incerto. Ai, meu Deus, é pesado demais, mas eu acho que é muito necessário a gente discutir esse tipo de sentimento, esse tipo de diferenças de realidades e... Ai... Eu ainda tô pensando nas duas orelhas. O Harry e Rony, quando eles chegam lá e eles... Aí, de repente, porque o Harry achava que era isso, né? Que era um espelho que ou mostrava a família da pessoa, ou que mostrava a gente morta. E aí ele chega lá e ele viu que tava errado, não era um nem outro. Eles descobrem que, tipo assim, quando o Rony fica sozinho lá, ele vê uma outra coisa completamente diferente. E eles dois começam a brigar pra ver quem que vai ficar na frente do espelho. Porque eles não são imunes, né, ao efeito do espelho de te mostrar o desejo mais profundo do seu coração. Se é o desejo mais profundo mesmo, você quer aquilo acima de, sabe, qualquer coisa. Você vai lutar. E os dois literalmente, tipo, brigam. Eles começam a brigar, até que acho que a Madame Nora aparece e aí eles correm com medo do Filch. Mas aí eu filosofei de novo, que quando duas pessoas têm desejos diferentes, elas não conseguem alcançar seus objetivos juntas. Porque o Rony queria ver uma coisa, o Harry queria ver outra, e se cada um quer ver uma coisa diferente, os dois juntos não conseguem ver a mesma coisa. Não. Eles não conseguem alcançar o mesmo objetivo. Filosofei parte 2. Chocada. Transforme-se em 140 caracteres e solta lá no nosso Twitter. Nosso Twitter, inclusive, é Salão Comunal Pode. Sigam a gente lá. Quantos relacionamentos mesmo, tipo assim, românticos de homem e mulher, ou mulher e mulher e homem e homem, tipo, não dão certo porque eles não têm o mesmo objetivo. Ou quantos relacionamentos são arrastados por anos e anos porque as pessoas não têm o mesmo objetivo e tá nunca... empurrando com a barriga. Tá vendo aí? Ah, mas Harry Potter é livro de criança, né, gente? Falo nada pra Tapa vocês, na nossa não. cara. Exatamente. Os dois começam a brigar pra ver quem vai ficar na frente do espelho quando Madame Norra aparece. Norra aparece e eles vão embora com medo de serem pegos pelo Filch. É nessa hora aí que era pra entrar aquela fala que eu fiz antes. Tô com muita preguiça de editar, gente. Não vou trocar de ordem, não. Vai assim mesmo. Tem mais alguma coisa pra falar, mano? Próximo não. Próximo tópico, então. Na noite seguinte, Harry volta à sala sozinho e nem repara que Dumbledore está sentado em uma das carteiras. Depois de um papo cabeça, Dumbledore o informa que o espelho será mudado de lugar e que Harry não deve procurá-lo. Harry vai dormir pensando se Dumbledore mentiu quando lhe disse o que via no espelho. Ai, agora é a hora mais discutível do episódio pra mim. Primeiro eu queria ressaltar como o Dumbledore ele é muito, muito característico aqui do papel do mentor na narrativa, né? Da jornada do herói que a gente já falou anos atrás. Da jornada do herói, quem lembra? Que é aquela pessoa que te orienta, que te instiga a pensar, ao invés de só te dar a resposta, sabe? Ele falou pro Hagrid, tentou... Pro Harry. Pro Hagrid. Deve ter falado pro Hagrid em algum momento. Ele também foi mentor do Hagrid. Tipo, ao invés de dar a resposta do que seria o espelho, ele tentou fazer o Harry descobrir sozinho o que era. E é muito característico do mentor. Às vezes a gente fica tão cego que a gente ignora as coisas mais óbvias, né? O Harry, tipo, passou um tempão lá na sala e o Dumbledore tava atrás dele, ele não viu. Aqui é uma metáfora. E ele viu só o que ele queria ver. Quando a gente tá muito, tipo... Tem essa palavra em inglês que eu não sei como é que fala em português, que é tipo narrow-sighted. É tipo assim, você tá com... Tipo, a visão... o negócio do cavalo, o negócio do cavalo. Tipo, como que chama aquilo que põe do lado do olho do cavalo? Mano, eu não sei. Pois é, que é pra você ficar com o olho virado só pra frente, assim, que você fica literalmente, tipo, cego e você não percebe o seu redor, né?
E aí justamente isso acontece com o Harry. Ele tá tão, tipo, focado no espelho, em ver aquilo que ele nunca vai ter, independente do que ele faça, que ele não vê que tem uma pessoa ali na sala junto com ele, cara. Tipo, é instintivo de nós, enquanto ser humanos, de perceber a presença de outras pessoas, né? E mesmo que você não veja elas. Mas, tipo, que bizarro que ele nem vê, né? De tão focado, tão fixado que ele tá Que ali no ele espelho. tá no espelho. Aí aqui eu quero falar de uma outra... porque essa parte aqui não foi... É o Dumbledore que fala uma coisa do tipo... É engraçado o quanto ficarmos invisíveis faz a gente ficar cego. Ele fala uma coisa assim pro Harry, né? E na verdade aqui não é nem isso, porque eu acho que... agora eu não tô lembrando, também não vou voltar no livro pra olhar. Mas eu acho que o Harry chega invisível na sala, ele tira a capa e olha no espelho. Sim. E aí... Essa fala do Dumbledore aqui, porque o Dumbledore, apesar dele, enquanto pessoa, eu ter muitas, tipo... críticas a ele, acho que ele solta umas filosofias, tipo, muito legal, assim, algo que dá pra gente discutir bastante. Tipo, essa questão do quão cegos nós ficamos quando somos invisíveis. Pra mim, eu leio isso como uma visão, tipo, de minorias e privilégios. Eu, pelo menos, vejo. Aí eu vou explicar como que funciona. Quando nós somos, tipo, parte de uma maioria, e aí eu falo maioria não no sentido literal da palavra, porque a gente sabe que no Brasil, por exemplo, a maioria da população é negra, mas não na verdade, a maioria, na verdade é a maioria que importa, né, que é quem tem dinheiro, que é quem tem influência, que é quem tem poder de fato, são as pessoas de pele branca e de classe mais alta. Mas falando dessa questão de minorias e privilégios, quando você faz parte de uma maioria, e aí já vou entrar numa vibe aqui de realidades diferentes. Tipo, no Brasil, por exemplo, eu sou uma pessoa considerada branca. Você olha pra mim e você fala que eu sou branca e tal. Aqui na Nova Zelândia, as pessoas... Você é latina. Você não é branca, você é latina. Não importa quão branca minha pele seja. As pessoas sempre me tratam como latina, brasileira, sul-americana. Eu sou... até indiana, eu sou um estereótipo. Eles estereotipam você como latina. Então, assim, eu tenho essas duas tipo, experiências de ser uma pessoa branca no Brasil e de ser uma pessoa, tipo, latina, uma pessoa de cor, que eles chamam de person of color, aqui na Nova Zelândia. Então, eu meio que transito, né, nesse quesito. E quando você faz parte de uma maioria, tipo, igual no Brasil, eu assistia muitas situações acontecerem e desenrolarem, assim, na minha frente em relação a privilégios. Em relação a... Eu, por exemplo, sou de uma família que não tinha muita condição financeira. Eu morava numa região da cidade que não era, tipo, considerada muito boa, entre aspas. E eu consegui... Meu primeiro emprego, na verdade, da minha vida foi numa joalheria, num shopping. E eu lembro que eu cheguei lá e eu fiz meu melhor, tipo... minha melhor atuação de uma pessoa que fala bem, uma pessoa que, tipo assim, eu vou conseguir... Eu precisava ajudar a vender, né? Então eu vou conseguir conversar com o cliente, não sei o quê. E aí eu falo inglês. Então, tipo assim, eu cheguei lá e eu fiz esse papel dessa pessoa que era capaz de cumprir o que eles estavam pedindo ali pra vaga. E eu tenho certeza que o fato de eu ser branca e de eu falar bem naquela hora, na situação de entrevista de emprego ali, me garantiu aquele emprego. E eu sou uma pessoa que eu não falo certo. É uma, inclusive, das discussões que eu tenho mais com Fluente em inglês, mas em português nem tanto. Em português só falo merda mesmo. Mas eu falo muito errado. Eu tenho dificuldade mesmo de falar correto, porque eu cresci falando errado e tal. E em certas situações, se eu falar, tipo, muito bem, eu consigo me passar por uma pessoa, tipo, totalmente diferente da que eu sou, na verdade. E aí, voltando aqui a Dumbledore, voltando a Harry Potter, voltando ao que a gente tá falando aqui, de quão cego a gente fica quando a gente tá invisível nesse sentido. O invisível que eu falo é a pessoa que tá ali inserida nessa maioria, entre todas as aspas possíveis, com poder. Quando eu sou uma pessoa branca, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que se passa por uma pessoa culta, fluente em inglês, eu sou invisível, porque eu tô ali no meio daquela massa de pessoas que é assim, e eu fico cega. Eu fico cega aos privilégios que eu tenho. Por muito tempo, quando eu comecei a trabalhar nessa joalheria, por muito tempo eu ficava, tipo assim, não, eu tô aqui, tipo, literalmente a Barbie fascista do WhatsApp, sabe? Eu tô aqui porque eu mereci, sabe? Porque eu lutei, porque eu falo bem, porque eu que aprendi inglês sozinha, sabe? E não, na verdade, eu tava cega pra um privilégio que eu tinha e eu não sabia. E aí me demorou muitos anos e muitas experiências negativas aqui na Nova Zelândia enquanto latina e não enquanto mulher branca pra perceber esses privilégios que eu tinha lá, sabe? Eu leio pelo menos essa fala do Dumbledore assim. Muito bem, muito. Somos todos cegos. Hashtag. Somos todos cegos em situações diferentes, somos todos cegos. Sim. É justamente isso do Rony e do Harry que a gente tava falando, que você falou que foi insensível do Rony. Não é que foi insensível,
É que o Rony era invisível nesse momento e ele tava cego. E ele Olha tava só. cego. Não, pá! Drop Aqui, ó, the mic. que deu o leque. O que eu nunca tinha reparado nas minhas leituras de Pedra Filosofal, e olha que foram muitas, é que, tipo assim, eu tinha reparado, óbvio, mas eu nunca tinha analisado a fundo, porque agora eu tô nessa, né? Você viu toda a filosofia que eu fiz aqui, querida, né? qualquer frase a gente... Toda a análise que eu fiz. Aí dessa vez agora, eu quis analisar o fato de que o Rony se vê sozinho no espelho. Tipo, ele vê tudo aquilo. Ele vê, tipo, ele monitor-chefe, ele vê ele segurando a taça das casas, a taça de quadribol. E ele se vê sozinho. Ele não vê a família dele. Egoísmo? Eu interpretei algo no tipo assim, é o desejo mais profundo do coração dele, porque ele tem uma família inteira, então o desejo dele é ser só ele. Ele já tem é seu a ele, família, por que ele vai desejar a família? É seu ele próprio, mas eu interpretei mais no sentido de tipo assim, às vezes a gente quer tanto alguma coisa, e é literalmente coisa nesse sentido, porque o que o Harry quer, ele não quer uma coisa, né? Ele quer pessoas, né? Que no caso são a família dele. O Rony, ele quer coisas. Ele quer títulos, ele quer objetos, né? Que são as taças. E às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente esquece de que nós, seres humanos, somos seres sociáveis, né? A gente precisa de gente em volta da gente. Não né? é sozinho que tu consegue as coisas. Eu fiquei bem impactada com a imagem do Rony sozinho, assim, no espelho. Fiquei, tipo, muito... Nossa. Quando ele nunca ia conseguir, se ele estivesse sozinho. Nunca ia conseguir. Primeiro porque até pra ser monitor tu tem que ser eleito. Pra te ser chefe do time de quadribol, tu tem que ter um time de quadribol. É verdade. Sozinho tu não consegue ser nada Sozinho disso. você não consegue nada. Ele não conseguiria nada do que ele sonhou ali em ter, né? E o que o Dumbledore vê no espelho, hein, mano? Segurando um par de meias bem quentes, né? O Dumbledore, ele tem dessas, né? Ele solta, tipo, aquela coisa bem, tipo, nossa, quão cegos nos tornamos quando estamos invisíveis. Ah, eu queria um par de meias de Natal e ninguém me dá meias. As pessoas me dão livros. ele tem essa dualidade dele, né? Mas, de fato, aqui o que a gente pode interpretar é que o que ele viu nesse momento, que ele via nesse momento aqui era a família dele, né? Principalmente por causa da questão da Ariana, da irmã dele. Eu tenho uma teoria. O que é a teoria? Vai falar de Animais Fantásticos? Porque eu odeio aquela cena que o Dumbledore tá olhando... Olha só, pra fechar com chave de ouro. Não vai fechar com chave de ouro, que eu vou arrumar alguma outra coisa pra falar depois disso, só pra não fechar com esse assunto. Então bora ver. Receita de bolo. 3 O que o Dumbledore viu? O que ele disse que viu? Ele disse, eu me vejo segurando um par de grossas meias de lã. O que ele realmente viu, esse aqui não é minha teoria. Eu peguei, segundo um perfil no Twitter chamado @caradilesma. Ok. Tá. O Dumbledore disse grossas meias de lã. Vamos destrinchar. Grossas meias. Grossas mei. Grossas. Gross. Gro. Gr. Grim. Grim. Você me enganou! Gri o quê? Grindelwald! Você me enganou! Ele viu Grindelwald. Ai, mano, sério. É. Detesto Grindelwald. Falando em Grindelwald, nosso capítulo de Animais Fantásticos. A gente já falou dele aqui, mas vamos falar de novo. Vai ter capítulo de Animais... episódio de Animais Fantásticos. Sim, vamos falar dessa cena horrível do Dumbledore de frente ao espelho de Zed, vendo ele e o Grindelwald fazendo um pacto de sangue. Mas nesse momento aqui, 80 anos depois dessa cena, eu acho que de fato, sim, ele viu a família dele. Sim. Tanto que naquela hora que ele bebe a poção em Enigma do Príncipe, é mais ou menos isso que ele vê, né? Ele é consumido pela culpa, né? E um dos meus maiores medos, assim, aquelas, a gente vai gravar um capítulo só de... um episódio só de Animais Fantásticos, eu queria falar isso. Um dos meus maiores medos é que se os filmes de Animais Fantásticos, tipo, acontecerem, por agora a gente não sabe, mas se vai acontecer, se não vai, que eles mostrem de fato quem matou a Ariana. Por quê? Porque pra mim, tipo, não saber é a melhor parte. Eles não sabem se foi o Dumbledore ou se foi o Grindelwald que matou ela. E se eles mostrarem, tipo, tanto se for o Grindelwald quanto se for o Dumbledore, pra mim, tipo, vai, nossa, perder, tipo, toda a... magia. Toda a magia, justamente. É um dos meus maiores medos, assim. Mas como eu já falei que a gente não vai encerrar com isso, deixa eu pensar aqui no que falar. Então, mano, aquela hora que ele tá olhando no espelho, eu não sei o que falar, meu Deus. Não quero terminar o episódio falando disso.
Ai, como eu falei que eu ia voltar aqui pra falar coisas, só pra não encerrar o capítulo falando do Grindelwald, eu voltei aqui no livro, só pra folhear aqui e ver as coisas que eu marquei durante o capítulo pra poder mencionar. Eu queria mencionar que o Snape, o Filch chama, né, o Snape quando o Harry tá fugindo da sessão proibida, e aí o Snape fala um negócio tipo assim, eles não devem estar longe, uma coisa assim, que tipo... O mais legal de tudo é que o Snape acha que quem tá querendo roubar a pedra ou é, tipo, muitas pessoas inteligentes, ou, tipo, uma pessoa super inteligente, mas ele nunca imagina que são, tipo, 3 crianças que vão conseguir chegar lá, sabe? Eu acho muito legal que ele fala eles, sabe? Tipo assim, eles não podem estar longe, como se fosse, tipo, uma atividade... Os comensais da morte. Não, tipo, uma atividade em grupo e tem que ser, tipo, só... Ai, meu Deus do céu, era só o Harry mesmo debaixo da capa. Outra coisa que eu queria falar, que elas continuam falando, é que quando o Harry tá, tipo, ponderando se ele volta ou não pra ver o espelho, ele fala um negócio do tipo assim, ele até esqueceu sobre o Flamel, não importava mais. Quem que se importa com o que o cão de 3 cabeças tava guardando? O que se importa se o Snape roubar isso mesmo, sabe? Tipo, não importa nada mais, eu só quero ver minha família. Mas era bem isso mesmo, mas é que, igual como eu falei, parece até que é problema deles. E outra coisa que eu queria notar é o Dumbledore sendo engraçadinho. Que o Harry fala, tipo assim, senhor, posso te fazer uma pergunta? Aí ele fala, você já fez. Mas você pode fazer mais uma agora. Engraçadinho. E assim terminamos o nosso capítulo. Sem falar de pessoas que não gostamos. Visitem nosso website, salãocomunalpodcast.com.br, para nos mandar uma coruja. Visitem nosso Instagram. Em vocal. Não, lá não tem como mandar em vocal, a gente tem que ser no e-mail, tá? Pra mandar uma mensagem em vocal pra gente, tem que ser no e-mail. O e-mail é contato@salãocomunalpodcast.com.br. O nosso Instagram é Salão Comunal Podcast. O nosso Twitter é Salão Comunal Pod. E nós nos vemos semana que vem para discutir o próximo capítulo de Harry Potter. Que qual é o capítulo, Andresa? Nicolau Flamel. Nicolau Flamel. Quem é Nicolau Flamel? Descobriremos semana que vem. Beijo. Tchau.